Olá, bom dia a todos. Vamos ingressando na live. Quem estiver por aí, quiser assistir, o tema é embargos de declaração. O nosso convidado é o Marcelo Mascaro. Oi, Basílio. Bom dia, tudo bem? Lauren. O Marcelo já deve estar. Marcelo, vê se o link aparece para você. Assim que aparecer o link, você solicita. Isso. Vivian, bom dia. Marcelo já está. Oi, Marcelo, bom Tudo bem? dia. Tá me Tudo vendo? bem? Estou te vendo. Só que você tá, seu rosto está um pouco para Para baixo. isso, assim. Um pouco agora Aí, para cima. Agora um pouco para isso. Agora aí. pode ser bem. Então tá bom. Embora não é muito bom me ver inteiro, não, mas tudo bem, já que você está pedindo. Seu pedido é Isso uma é ordem, mais. né, Patrícia? Hã? Seu pedido é uma ordem. Oh, imagina, querido. Você é uma pessoa extremamente gentil. Que isso. A nossa amizade é muito grande. Então, De muito tempo. Nós vamos contar aqui um pouquinho. Você viu que o melhorou Basílio agora, tá bom? melhorou. O Basílio falou, isto é Mackenzie. Ele sabe que você fez o Mackenzie. Você viu Fiz aí, o né? Mackenzie com muito orgulho e fiz boas amizades, grandes amizades lá dentro, É, até olha hoje. lá, ó. O Basílio tá falando aí, isso é Mackenzie, ó, porque Isso é ele Mackenzie. certamente ele é do É, Mackenzie. muito A legal. Vivian, lá da Mascaro, tá aí. Ó, a Vivian, Maurício. minha grande É. amiga Vivian também. Viu? Aliás, eu pude Marcelo. fazer grandes amizades no ambiente profissional. Você é uma delas, a Vivian, Sim. pessoal do Sim. Não, mas escritório. espera um pouquinho. Você está contando errado, porque eu não te conheci no ambiente profissional. É verdade. Agora vamos começar. Primeiro, deixa. Bom dia a todos, bom dia para você, Marcelo. E eu gostaria primeiro de dizer porque eu lhe escolhi. Opa, vamos lá. Oi, Rodrigo. É o seguinte: no início a gente cumprimenta as pessoas, depois eu vou ter que tirar os comentários, que pode travar o sistema, viu, Marcelo? Tá bom, É o tudo bem. seguinte. Eu te escolhi É. não porque a gente é amigo. E eu não te escolhi também porque você é uma pessoa reconhecida. A questão é, eu te escolhi pelos seus talentos pessoais. Olha só. Seu talento humano. E aí eu preciso contar alguns fatos que ensejaram, que eu percebi, sabe? Isso. Uhum. Primeiro foi quando eu te conheci. É. O professor Amauri me convidou para eu ir a um congresso no Peru, em Cusco. Cusco. Era um congresso internacional de direito do trabalho. Verdade. E eu não lhe conhecia, só conhecia o professor Amauri. Verdade. Quando eu cheguei lá, ele me apresentou a você. É. O que me impressionou naquele momento, a delicadeza que você tratava seu pai. Oi, Sirlei, também foi meu estagiário lá na Mascaro, Marcelo. Assinei, eu Você lembro. lembra? Lembro. Então, hoje é um advogado super bem sucedido, já tem Uhum. filho, né, Que Sirlei? legal. Então, aí o que me causou assim, uma afeição foi o seu cuidado com o professor, sabe? Porque o professor, para mim, você sabe, ele é um ícone, né? Quando eu olhei assim, o cuidado que você tinha com ele era interessante, porque você não falava, era um cuidado silencioso. Você só estava presente e sempre parceiro, sabe? Com aquele cuidado com ele e assim uma gentileza silenciosa. Era isso que me impressionou. Uma gentileza silenciosa. Era Bonito. impressionante. Isso era lindo. Eu fiquei apaixonada por esse ato, porque cuidar do outro de forma silenciosa, sem ser ostensivo, é muito fino. Então, eu nunca te disse isso. É verdade. É verdade. Não, eu deixei para falar hoje, É. entendeu?
Então, era assim, essa delicadeza, a cumplicidade, né? E bom dia, estamos dando bom dia para nós aqui, Bom todo dia. mundo. Quem que é? Me fala o nome, quem falou. Bom dia, doutor Marcelo. Bom dia, Patrícia. Um café da manhã de privilégio. Porque aparece só o resumo, não aparece o nome. Por exemplo, a Luciana está aparecendo o nome. Eu posso falar bom dia, entendeu? Entendi. Bom dia, Ô, Patrícia, Luciana. mas Então, eu não vou só falar que você pegou o ponto, né? Você pegou um ponto essencial entre nós. Você pegou um ponto. Você pegou o ponto, porque você tem essa sensibilidade, né? Você é detalhista. Você é uma pessoa detalhista e tem a sensibilidade de pegar. Eu tinha bastante essa relação, né? De conexão silenciosa. Então, a gente estava junto em todos os lugares, almoçava no escritório, isso antes em casa. E a gente estava conectado por alma, né? E nossa, mas era muito na demais. quietude dele, eu acabei pegando a quietude também. E gosto de ficar... Meu filho também, sou assim, ó, meus dois filhos aqui em cima, o Luca e a Tô vendo, Catarina, estão tô lá em vendo. cima, aqui, ó, os dois aqui. Ah, que gracinha. Também é mais ou menos assim, viu? Então a gente vai passando o que a gente vai aprendendo e fomos muito felizes assim, viu? E era bonito mesmo. E assim, tinha uma coisa assim, uma gentileza, uma educação um com o outro, que o. O João entrou, o João Pedro. Não, eu esqueci de colocar, só um segundo, gente, eu esqueci de colocar modo avião. Só um minutinho. Agora voltou. Desculpem, gente, eu me esqueci de colocar modo avião no meu telefone, aí tocou e vai atrapalhar. Agora tá tudo certo. Basílio. Então, olha só. Aí, outro ponto que também realçou foi quando eu estava, que eu gostei também, assim, é um fato muito pitoresco, né? Eu fazia muito tempo que eu não tirava férias, e o médico falou assim: olha, Patrícia, ou você tira férias ou você morre. Então, aí ele falou assim para mim: obrigada a tirar férias. E eu morava em Goiânia. É. E aí eu tirei férias, eu fui para Caraíva, uma praia deserta. Conheço. Ah, depois de Trancoso, que você conhece mais Trancoso. Essa acho que você conhece ela também, a Praia do Espelho, que acho que você até conhece, mas eu não sei se você conhece Caraíva propriamente dita. Eu fiquei em Caraíva, eu me encantei, né? E eu fiquei 40 dias de férias, não fiquei 30. É bem você, né? E eu cheguei lá, aí eu levei tarô, e eu primeiro fiquei com a minha família, depois minha família foi embora, e eu fiquei num lugar lá, Natureba, ficava num lugar de madeira, lendo o livro A Bruma de Avalon, com vela, porque nem luz tinha, Marcelo. E aí eu acordava todo dia, saía andando para a praia, e passou 40 dias, meu voo passava por São Paulo. E eu peguei e falei: Marcelo, vou passar por aí, vamos encontrar? Aí você falou assim para mim: vamos encontrar. Então faz o seguinte, vamos almoçar aqui pelo centro? Você vem aqui, me liga no escritório, eu desço, a gente vai almoçar pelo centro. Aí eu presumi que eu ia ao centro. O centro de São Paulo é muito simples. E eu fui de mini saia, jeans, tamanco e blusinha de crochê. Praia, né? Eu tava nesse estilo. Aí eu fui. E eu te ligo, você fala assim: não, Patrícia, bom dia, Michel, meu parceiro, foi meu aluno, Marcelo, na pós-graduação da FMU. Ah, que legal. Salve, salve. Aí eu peguei. Aí você falou assim: não, Patrícia, sobe. Eu falei: não vou subir. Eu tô de mini saia, jeans. E tô de camiseta, de blusa. Era blusinha de crochê, de alcinha. Aí tá manco. Aí você falou assim: não, mas o meu escritório, você não vai subir? Imagina, pode subir. Aí eu falei: gente, como é desprendido. Outra coisa que me encantou em você, né? Muito desprendido. Você é muito desprendido, né? E aí eu subi, Marcelo, mas constrangida. Mas falei: mas se ele vai descer, né? O escritório é dele, não tem problema mesmo, né? É ele o pai, né? Dos dois, né? Aí eu cumprimentei o professor de longe, né? Porque o professor eu não podia ver o professor, porque ele é mais formal, né? Aí
você saiu e falou assim, vamos almoçar por aqui. E eu confiei em você. E nessa de almoçar por aqui, você vai e me leva no Terraço Itália, Marcelo. Que vergonha! Então, está naquela roupa. Aí, quando eu entrei no Terraço Itália... Isso, gente, olha, foi em 90... Eu te conheci em 98... Foi por ali, em 98, mais ou menos assim. Porque eu te conheci em 98. E aí, quando eu entrei naquele restaurante sofisticadíssimo de São Paulo, dos mais sofisticados, todo mundo olhou para mim. Olhando, única, eu lembro. Única, ali, com aquela roupa. Daqueles totalmente... senhores lá, né, de terno. Né, os advogados terno, italianos, né? E você de terno. Gente, os olhos, gente, era só para mim. E legal. Eu fiquei vermelha. E o Marcelo, pergunta se ele se preocupou com isso. Você estava nem aí. Mas eu é desprendido, né? Você não falou que eu sou desprendido? Eu nem reparei nessa situação aí de investimento. Então vem pedir desculpas em público depois de tanto tempo. Eu não associei, não associei. Eu fiquei 2 horas vermelha. Mas foi divertido depois, né? Porque... Foi divertido, viu? A gente começou a rir porque foi um contraste, né? Contraste. E é legal isso, né? Dá uma é legal. Essa naturalidade, né? Espontaneidade que a gente tem, você tem bastante também. Você é uma pessoa muito humana. Você tem essa informalidade na sua alma, né? Isso é importante. É da minha natureza, né? É da sua natureza, essa informalidade. Então, isso veio bater com o que eu também sou assim. Então, por isso que a gente se deu bem lá de trás. Embora, quando a gente foi trabalhar no escritório, a gente tem um outro lado também, formal, né? O lado detalhista, o lado crítico. Olha aqui o Michel. Michel, desculpas aceitas. O Michel falando. A Ana Paula entrou também. Já foram aceitas. Desculpas aceitas, colocadas e aceitas. Que todo mundo já te desculpou porque você fez comigo. Tá, então tá bom. Tudo bem. Demorou, mas saiu, desculpa. Eu não tinha reparado. Até hoje você não tinha falado também dessa situação. Aliás, situações não faltaram, né? Tem a situação da Itália lá, que você tem que contar que a gente foi fazer curso italiano para entrar no mestrado e fizemos um pit stop em Trancoso. Isso não conta, né? Eu vou deixar para você contar. Eu vou deixar para você contar. Essa você pode contar na hora que se você quiser contar essa. Não, vai lá, consegue. Nem sei se eu vou contar, mas pode seguir. Não, então. Mas pode contar. Essa história pode contar que ela é divertida. Então, assim. Mas teve mais um assunto, então, nesse período que a gente foi. Não, o professor não estava no escritório. Eu me lembrei agora, porque a gente foi vê-lo. Lá naquela cidade de frio aqui, como chama, Marcelo? O Campos de Jordão. Então Campos de Jordão. Aí você falou assim, Patrícia, você não vai passar por São Paulo sem ver o professor, meu pai. Aí você pegou o carro e nós fomos ver o professor. Marcelo, a cena foi demais, aquela cena. Gente, isso eu preciso falar para vocês. Nós chegamos, o professor Amaury estava lá fora, eu tenho que pegar o livro aqui. Ele estava lá fora com a máquina Olivetti, né? Que ele estava com esse dedinho assim, né, Marcelo? Ele escreveu tudo com esses 3 dedos aqui, ó. De madrugada ou não, é tudo lá no teco. E ele estava escrevendo esse livro. Teoria Geral. Ele escreveu esse livro em 30 dias lá em Campos do Jordão. Ficou recluso lá. E quando a gente chegou lá, ele estava absorto. Ele estava em outro estado de mente. Ele não estava no estado comum. Porque desprendido, né? Porque para criar, você não pode estar no estado comum. E aí estava com uma camisetinha velha, furadinha. Aí furadinha. Você chegou assim, papai, essa camisa está muito velha, mas com uma delicadeza. E ele olhou para nós assim. Gente, aquela cena não sai da minha mente. É verdade. Você vê uma artista no momento de criação e a gente chega para fazer parte daquilo.
Não foi linda aquela cena? Você se lembra? Eu lembro que a gente foi lá para Campos do Jordão, né? Era em julho, porque ele tirou esse período aí em julho para escrever. Normalmente ele escrevia os livros em casa mesmo, né? À noite, a gente acordava à noite, ele estava lá teclando, tal. Era o horário dele depois das aulas, que ele chegava lá pelas 11. Então, não foi a mesma período das férias. Eu sei que teve esse momento. Eu acho que foi em outra vez que eu fui a São Paulo. Porque a minha férias foi em janeiro. Então, não foi, se foi em julho, foi em outro período que eu fui a São Paulo. Pode ser. Mas aí eu lembro dessa passagem, sim. A gente indo para lá, era um lugar que ele gostava muito de escrever. E a gente chegou lá, né? Daquele jeito, né? E que me marcou muito foi o fato de, no outro dia de manhã, ele fazer a mesa para nós. Do café. Com a maior gentileza, com a maior delicadeza. E quando eu acordei, a mesa estava posta e ele que tinha organizado. Que bonitinho, né? Fofinho, cuidava muito da gente. E isso que foi que me impressionou, que eu lhe convidei. Mas agora eu quero que você conte a sua história, como é que foi essa questão do direito na sua vida. É isso que eu quero agora. Não, tá bom. Minha história, assim, é uma história simples, né? Eu fiz faculdade no Mackenzie, como já sabemos aí, a entrada do Basílio, né? É o Basílio? O Basílio. O Basílio, né? Que me faz lembrar do Mackenzie. E eu tive uma... Aí você fica pensando, né? Filho de um jurista conhecido na época, né? Sempre na época que eu fui prestar o vestibular, o direito para mim era uma opção. Eu gostava muito de criação, de espontaneidade, né? E eu fiquei um pouco em dúvida se eu fazia o direito, se eu fazia marketing, né? Porque eu sou um pouco eclético nessas opções. Mas eu consegui... Hã? Eu também sou. Então. Mas eu resolvi pelo direito, né? Assim, obviamente porque em casa o meu pai é advogado, minha mãe também. Minha mãe entrou um ano antes que eu no direito. Também no Mackenzie, mas ela já tinha se formado em pedagogia, era professora, tal, né? Minha irmã também da área do direito, já estava cursando. E eu... assim, olhar para um lado, direito, olha para o outro, direito, olha para o outro, direito. E assim, direito. Mas mesmo na dúvida, eu fui para o direito. E lá me encontrei, né? Porque também eu gosto de pensar, eu gosto de refletir, eu gosto de escrever, né? A leitura de artigos, tal, de livros. Então, assim, eu acabei optando pelo direito. Eu tinha entrado na PUC e também entrei no Mackenzie. E eu preferi optar pelo Mackenzie, né? Então foi uma... Até porque minha mãe estava lá. Eu ainda era filhinho da mamãe, então eu tinha que seguir a mamãe. Tinha leite lá e eu tinha que tomar leite todo dia. E eu fui para Mackenzie tomar leite. Não teve jeito. E aí, fiz muitas amizades na faculdade. Muitas amizades. Ali eu me soltei bastante. Aqui, eu preciso cumprimentar. Meu orientador, Ronaldo Lima dos Santos. O Ronaldo. Pode entrar. Foi meu orientador na USP. Grande Ronaldo, bom dia. Conheço muito bem ele, claro. Eu sei. Continua, Mar. Desculpa. E aí eu fiz o direito no Mackenzie, grandes amizades. Fiz o estudo de direito. No segundo ano eu fui para fazer estágio já. Aliás, antes disso, no primeiro ano eu fui para a procuradoria. O escritório do meu pai era ali na Praça da República e tinha a procuradoria ali também. E eu fui fazer um estágio lá na procuradoria. O Marcelo, doutor Marcelo. Então você começou na procuradoria? Nossa, eu não sabia. Fiz aquelas coisas de estágio para poder conhecer um pouco a área, né? Então eu já cheguei batendo pênalti, né? Primeiro ano já fui para a procuradoria escrever errado, entender as coisas, né? Daquela maneira. Olha o Ronaldo achando bom que você entrou na procuradoria. Pois é. E o Marcelo foi o meu doutor Marcelo foi o meu xará. Foi a pessoa que me acolheu lá dentro, né? Me ensinou o beabá das coisas, né? Mas eu não fazia estágio, só fui para a procuradoria, não fazia estágio no escritório. E de lá, aí no segundo ano,
eu consegui um estágio num grande escritório aqui de São Paulo, que me orgulha muito, tenho muita saudade daquela época, o Pinheiro Neto. Eu comecei a estagiar lá no 2º ano e fiquei até depois de formado. Fiquei, acho que 1 ou 2 anos depois de formado. Fiquei lá, fiz também grandes amizades. Por lugares que eu passei, eu consegui fazer amizades, né? Porque eu me aproximo das pessoas com esse intuito. Eu não tenho outro intuito. Eu tenho essa vontade, essa necessidade de ter os amigos por perto e entender, enxergar o lado humano da pessoa. Aprendi isso com meu pai. Tem várias passagens dele me ensinando isso. A questão humana. Vai contar um pouquinho para nós? Pode ser, assim, mas coisas simples. Assim, por exemplo, uma época que a gente tinha até assim, coisa simples, uma faxineira lá no escritório, uma pessoa de serviços gerais, de idade, né, que estava cansada já, uma pessoa muito boa, mas que não cumpria direito às suas atividades. E aí aventaram lá de trocá-la. E aí ele falou, jamais. Na hora que a pessoa mais precisa na vida, você vai se desfazer dela? Então, não. Se ela está de idade, embora ela não cumpra exatamente com as atividades que deveria, mas o lado humano não me permite. Então, são coisas assim, detalhamentos que a gente vai aprendendo, né? E isso me serve até hoje. Eu tenho isso comigo. Eu procuro ter muito cuidado com as coisas que acontecem, né? Na entrada, principalmente na saída, né? De uma pessoa, de um trabalho, porque isso pode gerar bastante mágoa, é natural. Eu já fui dispensado também de trabalho. Sei que isso daí gera mágoa e a gente precisa ter muito cuidado. Então, eu aprendi. Então, essas coisas do lado humano, isso eu carreguei comigo. Então, esse foi um exemplo. Enquanto eu estava no escritório do Mascari Nascimento, mas outros exemplos durante a vida toda para poder prestar atenção nesse lado humano, né? Tem coisas grandes aí para a gente prestar atenção. Então foi isso. No Pinheiro Neto, lá eu fiquei um bom tempo, também fiz essas amizades, daí que eu estou falando desse lado humano, que eu procuro ter, é natural da minha parte, né? E aí fiz o meu mestrado depois, aí engata com a nossa história aí de ida para a Itália. Você vai contar? Nós fomos estudar italiano, foi na época, nem lembro a época direito. Não, mas agora, essa historinha é bom contar. Porque foi não, é rápida também. É rápida. Não, eu vou também. começar a contar, então, se você não contar. Conta. Não, eu falo, assim, nós planejamos fazer um curso de italiano. Professor Peroni, né? Lá da Itália, nos arrumou tudo. Né? Arrumou local para ficar, arrumou local para a gente fazer o curso, nos apresentou pessoas, né? Eu até não lembro mais os nomes das pessoas que você chamava para poder fazer macarrão à matriciana em Trastevere, na Itália. E eu só vendo aquilo, né? Ela veio estudar, eu vou fazer macarrão aqui. Né? Eu comi o macarrão também, era bom, viu? Você cozinha bem. E aí... aí nós fomos para a Itália, quer dizer, fomos... festa em Trastevere, melhor forma de aprender italiano é tomar um vinho. Com os italianos, né? Tentando falar, tá? Foi muito útil pra gente. E a gente fazendo curso também. Eu menos que você, porque eu cheguei depois, óbvio. Foi. Agora Por que eu cheguei depois? Agora você conta. Não, eu conto. Você conta. Porque eu vou contar só uma parte. Né? Então, assim, antes de ir para a Itália, nosso curso ia começar em janeiro, dia 5, dia 10. E aí, o que nós vamos fazer até lá? Aí nós recebemos um convite de ir para Trancoso, né? Passar o ano novo lá com os amigos, e nós fomos. E dia 1º, passagem marcada para Roma. Né? Então, vamos lá, vamos curtir o Brasil um pouquinho e ficar os 4 meses lá estudando. Não, era para passar o Réveillon em Roma. Ou Réveillon. Passar o Réveillon e depois a gente ia ficar os 4 meses lá estudando, né? Para voltar e em julho prestar a prova de proficiência em línguas, né? Foi essa a nossa estratégia. Só que aí nós fizemos um pit stop lá em Trancoso. E você, disciplinada, dia 1º veio embora. Eu perdi o voo. Perdi o voo. E aí, tá passando o cartão de crédito no dia 2, estava lá ainda. Aí chega o cartão, a fatura, o cartão de crédito em casa. Meu pai abre, né, para poder ajudar.
e ver lá um consumo. Barraca do Jonas. Aí ele me ligou, Marcelo, como está? E eu não sabia se eu falava italiano ou baianês. Né? Como se fala com essa situação? Aí ele viu lá a Barraca do Jonas, falou assim, mas tem Barraca do Jonas ainda em Roma? Eu fiquei apavorado dele descobrir. Peguei o avião, fui para São Paulo, no outro dia peguei o avião, fui para Itália, dia 5 eu estava lá. Ai, né? Você não estava. Não, mas você falou que tinha barraca? Você falou... Falei, lógico que tem Barraca do Jonas aqui, na Piazza Navona. Você falou que... Mas aí, acho que ele não sabe isso até hoje, viu? Agora ele está escutando lá de cima. Você acha que ele não sabe? Não vai soltar uns raios contra mim aqui. Ele é muito sagaz, né? É, ele Barraca sabe do que Jonas. alguma coisa aconteceu, só não compreende em que momento que foi. Mas isso é tratar as coisas com humor, tá? Porque ele também tem isso. Ele é a figura mais séria, assim, a gente parece, mas a gente tem muito humor também, né? Para tratar as coisas. Muito humor. Muito humor. E a gente trata dessa forma que as coisas vêm com leveza. A vida já é pesada, tem tantas coisas, assuntos, que nem esse do desembarque que a gente vai tratar, ele é árido em várias passagens. Ô, Marcelo, olha quem está aí, a Sara, presidente do IGT, o Instituto Goiano de Direito Goiano. Olá, bom dia. O seu pai contribuiu absurdamente para esse instituto crescer. Eu ajudei a criá-lo e ela é presidente dele hoje. Que bacana, que bacana. Muito bem-vinda aí, muito obrigado pelo prestígio, né? E aí nós fomos lá, ficamos gostosos lá, foram esses meses todos, foi um momento bacana na minha vida, voltamos, entramos na USP, fizemos nosso mestrado. Isso. Né? Em tempos diferentes, porque naquela época eu acabei não prestando, eu fiz em tempos diferentes, mas tudo italiano, né? Tudo italiano. Né? Agora você está lá fazendo seu doutorado em italiano, né? Com o professor, exatamente. Né? Exatamente. Nosso grande amigo aí, o professor Peroni, que tanto veio para São Paulo. Lá em Campos ele vinha bastante, ficava lá. Né? A família dele, a Galantino vinha também. Então, assim, nós tivemos muito contato aí com os professores da Itália, né? Por causa do meu pai. O professor Giancarlo, hoje eu falei com ele. E ele olha lá, o doutor Marcelo, festa do fim de ano, a barraca do Jonas, que tal? Ó, fica entre nós, hein? Fica entre nós essa história. Ninguém sabia até então. É o João. Que é o João? Aquele advogado excelente que fez Mackenzie e fez mestrado. Que é o seu advogado, ele que está escrevendo aí, porque é que não dá para ver o nome dele. Não estou vendo, né? Porque não dá para ver o nome dele. É ele que está aí, que está falando que... A barraca do José. Marcelo, assim, o que agora, de tudo isso que você assim, falou e essa nossa história divertida que está sendo muito gostoso, né? O que você assim poderia nos dizer? Porque eu acho assim, de todo o legado, o que mais ficou para você de todo o legado dessa convivência, com seu pai, com tudo que você, o que ficou mais no seu coração? Ô, Patrícia, eu até hoje, assim, meu pai faleceu em 2014, na Copa do Mundo, foi dia 26 de junho, tá na Copa do Mundo. E aí, desde lá, você sabe que, assim, desde lá, parece que, assim, a pessoa vai, os exemplos ficam, né? Uhum. E aí você começa a rememorar uma série de coisas para poder conduzir a sua vida, né? Porque aí, afinal de contas, agora a decisão, você não tem, além de Deus, você não tem o seu pai terrestre para tomar decisões importantes, né? Mas ficam muitas coisas, né? E aí é o exemplo, as passagens, como essa que eu contei lá da Dona Maria, né? Que foi a nossa servente. Você conheceu ela? Muito. Então, assim, acho que esse lado humano, preocupação com o lado humano, né? Essa simplicidade, isso no lado pessoal, a forma fácil de se expressar nos livros, né? Nas aulas, isso também é uma simplicidade de alma. E também uma formação de jornalista, muito... Ele sabia escrever de maneira... simplificar coisas complexas. E eu procuro também simplificar coisas complexas. E para mim é um parto, é uma dificuldade, porque tem coisas complexas que você tem que decodificar
E ele falava muito em decodificar para você não... Ele falava que falar difícil é uma reserva de mercado desnecessária. Você precisa decodificar, falar simples, linguajar jornalístico, como era a formação dele, originária. Ele trabalhou em jornais. Então, você trazer questões áridas, né, para um campo da simplicidade, isso no campo profissional é uma coisa que eu procuro ainda fomentar no escritório. Assim, não adianta escrever difícil, né, no mundo atual, principalmente. Você tem que escrever de forma clara e simples, né? Quer fundamentar? Fundamenta, porque aí é um outro campo. Mas, assim, as nossas petições, o que a gente procura tratar no escritório, é tudo dessa maneira. Esse é um legado profissional. O legado pessoal é esse lado humano dele, esse lado simples, né? De tratar as coisas. Então, um pai afetivo, carinhoso, dedicado. Quando ele morreu, ele falou assim, as últimas palavras dele, ó, vivi para vocês, família, para vocês três, e vivi por vocês. Então, um lado também familiar que eu carrego. Ó, meus filhos, ó. Isso aqui são as minhas paixões. Então, eu tenho esse lado familiar também muito acentuado, né? Da afetividade que meu pai sempre me deu, que você expressou bem no começo, falando que a gente estava junto no silêncio. Então, nosso companheirismo era em todos os lugares sempre um do lado do outro, né? Desde almoço, eu chegava no escritório, saía, às vezes eu acompanhava muito ele em congresso, tanto é que eu te conheci lá em Cusco, num congresso. Você se lembra, Marcelo, que nós chegamos lá no... Aí a gente falava, vamos passear, vamos conhecer a cidade. Onde ele queria ir? Na biblioteca, né? Ele quer ir na biblioteca. E aí a gente foi para uma feirinha, né? Porque a gente conseguiu dobrar ele para uma feirinha. Aonde ele para na feira? No vendedor de livro. E ele compra o quê? A Constituição do Peru. Ele mergulhou nesse mundo do intelecto jurídico, né? Ele, assim, eu dou exemplos, assim, Copa do Mundo, o Brasil lá jogando e ele, às vezes, lendo também. Um dia explodiu um rojão sem querer dentro de casa e ele nem se tocou. Ele estava lendo alguma coisa antes de começar o jogo no Brasil. Então, ele se enfiou fortemente nos estudos, nos livros, né? Adorava fazer isso. Formação de filosofia e tal. Esse é meu pai. E eu fico muito com orgulho, tem muitas memórias e muitas coisas boas para eu poder continuar passando naquilo que me compete no meu micromundo, que são as pessoas que estão ao meu lado, né? Eu tenho o privilégio de compartilhar, dessa forma que eu posso dar continuidade em alguma coisa, viu? E agradeço você, viu? Porque você e ele, né? Vocês tinham uma relação também meio de familiar, assim. Né? Tanto é que hoje eu fico agradecido de você. Eu sei que você fala mais nele do que sei lá o quê, né? Então, assim, isso para mim é uma gratificação, porque é uma maneira dele continuar aqui, não só pelos livros, pelos pensamentos, mas pelas pessoas próximas, assim como você, que teve dele, de estar passando isso tudo, né? Eu tenho muito a agradecer a você, e eu sei que você foi importante para ele e vice-versa. Né? Você ajudou ele a fazer muitos livros, a revisar alguns livros, trabalhou lá no escritório, ajudou. Então, tanto no lado profissional como pessoal, eu considero você a minha irmã, viu? Fico feliz em tê-la como irmã. Ele era como um pai para mim. Muito bem. Então, estamos em família e tudo bem. É isso aí. Você tinha que me fazer chorar, né? Você está chorando? Mas você é minha irmã mesmo. Eu tenho muito carinho por você. Viu? E eu sei do carinho que você teve por ele. E, assim, é só gratidão por você, por tudo que você ainda leva, né? Da memória, das coisas dele, do legado, como você diz, né? Ele era um legado. Ele era um legado como ser humano e como jurista. Então, assim, eu tenho realmente você como irmão mesmo. A gente brinca igual irmão, né? Direto. Por exemplo, eu vou ter que contar. Ontem ela me mandou uma mensagem e falou assim, ó, faça a barba. Eu falei assim, como faça a barba? Eu tô com barba há 2 anos. Eu tenho que fazer a barba para entrar nisso. Isso é absurdo, então não vou entrar. Então ela brigou comigo que eu queria que eu fizesse a barba. Eu não fiz a barba, como vocês estão vendo. Aí estou eu também de polo, entrando de polo. Troque a camisa. Então, assim, essa é a nossa relação, né? Graças a Deus. É bom ter isso.
Mas agora vamos falar de direito. Porque aqui, como ele era assim, nós vamos fazer exatamente como ele, né? Eu ainda vou continuar chorando, não tem importância. Não tem. Não tem. Isso é ótimo para porque ótimo. É de amor, né? De amor, de saudade. De saudade. E ele realmente está presente na minha vida, e principalmente agora. Ele deve estar muito feliz de nós estarmos aqui falando dessa forma. E com tantas pessoas vendo e pensando nele. Então, ele falou uma vez para mim, quando eu falei para ele que o Norberto Bobbio tinha morrido, eu estava almoçando com ele. Ele falou assim, ele morreu, mas a obra dele nunca morrerá. Então, é isso. Uhum. Eu, na minha dissertação do mestrado, até meu orientador estava aqui, ele sabe, eu fiz homenagem a ele. Então, eu sempre farei homenagem a ele. Que bom, muito obrigado. Então, agradeço, em nome dele. Vamos começar, então, já que estamos agora, vamos para o direito. Gente, agora eu vou pedir licença para desligar os comentários, porque agora não pode, né, ficar tendo uma falha para não ter problema. Daqui a pouquinho eu desligo, eu volto, tá, gente? Eu vou pedir licença para o Marcelo. Porque assim facilita para a gente não... Marcelo, que tem muita live, às vezes trava, sabe? Eu peço licença para agora... Tenho certeza que ele está navegando. Olha que bonitinho. Pode deixar a barba. Marcelo, você podia ter vindo de camisa polo. Pois é, eu estava com uma pretinha bonitinha, pô, tive que trocar. Meu colega falando do grupo de estudo. Mas, irmã, eu queria ele mais bonito ainda. O Lauro não quer que eu tire os comentários. O que você acha, Marcelo? Eu fico com medo de travar. Você que manda, Patrícia. Lauro, eu vou tirar os comentários um pouco, porque eu preciso que não fale, tá bom? Mas eu vou voltar um pouco antes para a gente trocar essas mensagens que eu gosto muito de vocês. Aguarde. Na hora que estiver faltando 15 minutos ou 20, eu volto. Isso. Eles estão nos vendo, Marcelo, mas os comentários às vezes travam, sabe? Certo. Então, como você agora vai falar de embargos, a gente precisa ficar bem... Né, agora é sério, né? Não, sempre foi sério. Até o que nós falamos foi sério. Então, já que nós falamos de tudo e de toda essa herança, então vamos começar com a herança do professor? Vamos falar do conceito e da natureza jurídica dos embargos? Acho que é importante, porque ele tinha muito essa parte conceitual, né? E a gente, assim, a gente também pegou um pouquinho disso. Porque do conceito, natureza jurídica, você consegue aí nadar um pouco melhor, né? Em qualquer instituto, qualquer um que seja. É bom você ter essa base conceitual sedimentada. Porque nós estamos num mundo de muita prática, né? De muita repetição. Mas se você puxar o freio e for buscar alguns conceitos, alguma natureza jurídica, você consegue depois dar continuidade nessa prática de uma maneira melhor. Né? E cada vez que a gente... Eu gosto de processo. A gente já conversou sobre isso. Eu gosto de processo, né? E estudo de vez em quando. Gosto de pegar temas. Eu sou um cara de estudar temas. Então, me dá um tema que eu gosto de estudar, aprofundar. Eu sou de aprofundar. E fico lá, mastigando, refletindo, como você fala, lê, reflete, escreve, gosto de escrever. E cada vez que eu escrevo a respeito de um tema, eu aprendo. Então, a mesma coisa, na oportunidade de falar de um tema, a gente está aprendendo. Isso. Né? Ao me preparar um pouco aí para esse tema, eu pude observar algumas outras coisas. Né? É porque a visão em imersão é diferente, né, Marcelo? É diferente. Né? Então, aprendi bastante também, né? Algumas coisas que nos fogem, assim, conceituais, a respeito dos embargos, porque ele assim, tem certas passagens do estudo dos embargos que essas passagens se tornam áridas, né? Tem detalhamentos, assim, substanciais. Então, assim, ele tem uma complexidade, uma sutileza no manuseio que precisa tomar cuidado, porque se você manusear ele com excesso, fora dos conceitos, né, você pode incorrer em multa por embargos protelatórios. Né? E se você também, ao reverso, não manuseá-lo ou de forma acanhada,
Você pode incorrer em preclusão de uma certa matéria ou tese, que esse é um ponto importante para a gente conversar depois, isso, e não esteja, que não conste da decisão embargada. Então, esse ajuste, nessa exatidão de dimensão, é importante a gente ter em mente, sedimentar, e se extrair isso por meio da análise do conceito, por análise da natureza jurídica. Isso é um primeiro passo, né? Então, é importante, sim. Então, assim, a finalidade. Quando você fala de conceito, você tem que trabalhar a finalidade daquele instituto também. Então, qual é a finalidade dos embargos? Ele visa uma correção de falhas formais, não de conteúdo. O conteúdo é o recurso. De falhas de expressão de linguagem. Falhas de postagem do texto decisório. Né? Então, essa é a finalidade dele. Tem o doutrinador que fala que, você entender onde é que encaixa uns embargos, onde encaixam os embargos e onde se encaixa um recurso, entendendo que a sentença tem o seu conteúdo, mas ele tem também a sua forma. E esse doutrinador, ele fala de fórmula, né? Então, uma fórmula ou uma forma pela qual o conteúdo é entregue por meio das decisões. Fórmula ficou bem sofisticado, né? Fórmula. É o professor que eu adoro, o Manuel, o professor Manuel. Ele usa a vocábulo fórmula, sentença e fórmula, né? Então, você entender que se ataca o contorno, mas não o conteúdo, porque tem gente que quer atacar o conteúdo, ou mistura. E aí você pode incorrer em multa por embargos protelatórios. Isso ocorre muito nos tribunais, aí a gente vê processos do escritório, desde que eu estou lá, cheguei lá em 89, estou há 30 anos no escritório. Não, cheguei em 91, vindo do Pinheiro Neto, né? Desde lá do Pinheiro Neto, depois no escritório, a gente vê processos, temas, e a gente vê muitos embargos, muitas multas, né? E muitas preclusões. Então, essa finalidade de modular a decisão, ela vem como finalidade dos embargos. E isso desde que a decisão ela vai se formando no curso do processo, né? Ela é um período de gestação, até ela transitar em julgado e virar o título executivo definitivo, ela vem se formando, começando com a sentença, né? Aí vem os acórdons, né? Tribunal e TST, enfim. E eu julgo assim que os embargos são um cordão umbilical, né, nesse processo de gestação. Então tem algo embrionário lá no útero que vai nascer uma decisão transitada e julgada. E a decisão, e esse cordão umbilical, os embargos, ele leva nutrientes para essas decisões, né? Para que ela definitivamente ela se torne forte, ela possa ser um título executivo que vá dar margem a uma execução mais célere, com menos ruído. É essa a finalidade. E quais são esses nutrientes? São os que estão na legislação, né? Então, a legislação aplicável, nós temos aí a CLT, o 897A, né? 1022 também, né, Marcelo, do CPC? 1022 a 1026, e que é importante a gente falar no momento oportuno. Remissão, né? Que o Como? 1022 faz remissão? Qual é? O 489? 489. Eu estava me esquecendo. Faz ao 489, que é muito importante também. Porque esse 489, muita gente acha que ele mudou o paradigma de decisões, assim, né? Porque decisões passaram a ser decisões que tem que ser exaurientes, que é a terminologia. Nossa, que termo bonito! Exauriente. Então, o que você tem que exaurir na decisão? Isso é uma coisa importante. Todas as matérias, os temas. Né? Porque eu falo assim, matéria é o guarda-chuva. Matéria, tema. As teses, argumentos, são as hastes, que dão sustentáculo ao guarda-chuva. Então, a decisão ela tem que enfrentar tudo, inclusive
as hastes. As hastes do guarda-chuva? Que são os fundamentos, que são as teses, e não só as matérias. Lá no 489 tem um inciso 4 lá que traz isso. E a discussão, né, na área trabalhista e nos doutrinadores de processo civil, qual é a extensão disso. Se realmente tem aquela extensão, ou só as teses capazes de infirmar ao contrário, ou infirmar ao contrário a decisão, como diz esse inciso, né? Então, isso é uma temática importante para discutir, tá certo? E agora, com relação à natureza jurídica, o que se discute aqui na natureza jurídica, Patrícia, minha amiga, é a questão, isso é um pouco mais simples, mas é importante também, assim como conceito, a análise da finalidade, a natureza jurídica também é importante para que a gente, como eu repito, que é importante, a gente manuseie adequadamente, na sua exata dimensão, os embargos. Né? Evitando, repito também, por importante, a preclusão ou a multa, tentando evitar. Então, a natureza jurídica, o que se discute aqui, se ele é um recurso, se ele é um recurso típico, se ele é um recurso atípico, ou se ele é uma medida incidental, né? Então, porque se ele é um recurso, aqueles que falam que é um recurso, é porque ele está dentro de um capítulo da CLT denominada dos recursos. É muito simples isso, né? É muito simples, né? Acho que é uma interpretação primeira a ser feita, mas acho que não pode parar nela. Agora, se é um recurso atípico, é porque entendem que é um recurso, porque está nesse capítulo, mas ele não tem as mesmas exigências formais de um recurso típico, né? Como os embargos no TST, recurso como o ordinário, como a revista, como o agravo. Né? Revista. Então, assim, olhando de novo aí o artigo da CLT, que é o 893, fala dos recursos, ele fala lá, primeiro os embargos, depois quais são os recursos, né? Das decisões cabem que recursos? Aí começa com os embargos. Nesse artigo 893. Mas ao se referir qual é esse embargo, é o embargo do TST. Depois ele vem no recurso ordinário, vem na revista, vem no agravo e coloca lá num parágrafo, após numerar esses artigos, esses recursos, coloca lá, outras medidas incidentais serão discutidas pelo próprio juiz tal. E aí, por lógica, né, por lógica de análise, os embargos se prestam a discutir essas questões incidentais. Por isso que eu também concordo, né, que eles sejam uma medida incidental. Eu também prefiro. Não um recurso, e nem recurso atípico. Acho que ele é uma medida incidental que visa corrigir os incidentes cuja previsão também está nesse capítulo de recursos do 893. Então, ele tem esse link. Por isso que parece mais adequado você tratá-lo como um recurso incidental. Um recurso incidental, uma medida incidental. Normal. Uma medida incidental. Acho que essa é a ideia que fica até pela finalidade. A finalidade não é atacar o conteúdo. A finalidade é atacar a forma. Quem ataca conteúdo é o recurso. Quem ataca a forma, as expressões de gage. É muito importante, né, Marcelo? Se tem omissão, se tem a contradição, se tem a obscuridade, se tem falta de dialeticidade, se tem erro material, são formas de expressão, né, que faltaram na decisão. Obviamente que o conteúdo... pode falar. Não, mas e aí? Mas aí você não acha que o efeito modificativo traz um pouco essa questão do recurso? Então, sim, assim, muda-se o conteúdo também. Isso. No efeito modificativo, mas o ataque não foi direto ao conteúdo. O ataque foi direto à forma. E em razão da modificação da forma, da expressão, de linguagem, do texto, o conteúdo alterou, mas o ataque não foi direto. O ataque foi a forma, uma omissão qualquer. Por exemplo, uma decisão que deu por procedência.
E aí o julgado, o juiz não analisou a prescrição central de 2 anos. Aí embargou-se, porque houve uma omissão. Então embargou a forma, a omissão. A omissão de analisar uma prescrição. Aí, reanalisando, o juiz mudou, efeito modificativo, de procedente para improcedente. Mas o ataque não foi direto ao conteúdo. O ataque foi à forma. Então, mesmo o efeito modificativo, entendo eu, e assim eu tenho lido, que não tem esse condão de mudar a natureza jurídica dos embargos, né? Conceituado como uma medida processual incidental. Exatamente. Então, você concorda, doutora? Concordo, porque eu sempre achei que não é um recurso. Apesar de estar no rol de recurso, não é um recurso. Eu partilho do seu entendimento. Mas eu não tinha assim, esse alcance ainda de pensar que era uma incidental. Para mim, ele ficava na palavra embargo. Eu sempre gostei de ficar usando a palavra, né, quando eu dou aula. Então, ele tem um condão de embargar a decisão para não ser transitada e julgada. Era essa. Eu gostei desse seu pensamento. Porque embargar é parar, né? Então, a objeção, tal, mas natureza jurídica é para você classificar um título, um tema, um instituto, você tem que achar a natureza, o gênero mais próximo no qual ele se encaixa. Isso faz parte, isso é acadêmico, né? Exatamente. E você enquadrar. Então, onde é que se enquadra? É um embargo, é uma posição, mas ele é um recurso? Não. Então, essa é a discussão. E assim, quem estiver assistindo aqui, se apreender isso, vai errar menos no embargos. Porque a partir do conceito e da natureza jurídica, você não erra menos. Porque aí você não fica na sua vontade. Você fica no conceito. Que é outro ensinamento do professor, que ele falava assim, quando você for analisar alguma questão, você tem de abrir mão da sua vontade e ler como ciência. Então, é isso que você fez agora. Porque agora, aí você vai, às vezes você vai insistir nos embargos, não são cabíveis. Você não vai modificar o julgado afrontando ele diretamente. Você vai só se você abordar a casca, as expressões, né, como a gente acabou de falar aí, dessas todas que todo mundo já conhece. Então, partindo dessa premissa que você colocou, do conceito da natureza jurídica, qual é a sua sugestão que você dá para as partes no manejo dos embargos, ter atenção na primeira instância? Qual é a sua sugestão? Patrícia, assim, a gente pode separar isso, né? O cuidado que você está pedindo para eu expor. Só um segundinho que eu vou voltar o pessoal, porque já, você sabe, desculpa, acho que nós vamos ter que fazer outra live, né? Parte 2 embargos, porque faltam 6 minutos para acabar. E as questões ainda não foram, que foram questões que foram enviadas para mim. Então, a gente vai falar até o tanto que der, e quando a gente tiver outra oportunidade, nós faremos outra live sobre embargos, viu, Marcelo? Porque não vai dar para terminar. Não merece, porque assim, tem bastante... É importante, eu acho muito importante, porque ele está ligado a um ato jurídico importante, que é a decisão. Isso. Né? Ele está ali para ajudar nesse processo. Recurso também, para poder formar, né, esse embrião, fazer ele nascer de uma maneira com menos ruído possível, como eu gosto de falar. Né? Agora, o cuidado aí, que nem eu estava falando, Patrícia, assim, pode ter um cuidado, assim, cuidados gerais e cuidados específicos. Então, por exemplo, diretamente na tua pergunta, o cuidado específico para embargos de sentença é o cuidado de olhar também para a execução. Tá? Então, você está formando o título. Então, assim, será que aquela decisão lá, ela vai te facilitar as partes, né, a todo mundo, ao juiz, né, a entrega, a facilitar que a execução caminhe de forma célere, né, sem muitos problemas sempre tem, mas muitos problemas. Então, você tem que ter seu olhar na execução. O acórdão também, mas o acórdão menos, ele vem, enfim, a essência do título executivo começa ali na sentença. Então, você tem que ter esse olhar
com a execução. Um olho no Olha, o pessoal gato, outro na água. Marcelo, o pessoal gostou, anotou a parte que você deu do nutriente, viu? O nutriente? O nutriente que são os artigos do CPC, meu aluno, da CNT. Ele é meu parceiro, ele é uma gata. Ele anotou aí, ó, você viu tudo que você falou. E o cordão umbilical são os embargos, mas só para fins formais, viu? Porque o outro cordão umbilical é o recurso, aí para ataque frontal e direto ao conteúdo. Essa é a diferença. Né? O Lauro está mandando um abraço para você. Ele trabalhou com... O Lauro? Ele trabalhou com o juiz. Ai, meu Deus. Muito amigo do seu pai, que o neto dele trabalhou no escritório, que agora saiu o nome, que a gente gostava muito dele. Lembrou-se? Lembrei. Eu lembro, estou vendo a cara do Lauro aqui, acho que... Então... Se aparecer de novo lá por mais um cafezinho. Cafezinho é o que a gente mais gosta. Meu pai gostava, eu também, do melhor de tudo, de congresso, tudo são os bolinhos, as bolotinhas e os cafezinhos. Esse é o mais delicioso, então é o que a gente mais gosta. Que vem ao encontro do lado humano. Ele trabalhou com o Carrion. Opa, Carrion era um grande amigo do meu pai. Ele, o filho dele também. A gente teve... Marcelo, agora vamos voltar aí para o tema, que senão a gente nem finaliza essa pergunta aí. Vamos. Tá legal. Então, assim, são assuntos, então, questões específicas, então, na sentença, você tem que olhar com foco, com olhar na execução, tá certo? No acórdão, você tem que se ater à súmula 297, a questão do pré-questionamento, né? E de fazer constar todas as teses. Isso. As hastes do guarda-chuva. Tem que estar lá. Mas desde que elas tenham sido desde que a matéria, que o guarda-chuva constou dos recursos ordinários. Isso. Não tá assim, a matéria tem que subir via recurso ordinário. As teses, se a matéria subiu, você tem o direito, né, de querer com que ela conste do acórdão. Se isso não aconteceu, considera-se pré-questionadas, está ali na súmula também. Mas você tem que exercer esse ato sob pena de preclusão. E também, assim, nos embargos de acórdão, é a última oportunidade que se tem para poder cuidar da prova, né? Então, se tiver alguma prova ali que você entendeu que não foi muito bem entendida, analisada, você tem que embargar para poder revolver isso daí. Certo? Então, essa é a especificidade, o cuidado nos embargos de acórdão. Né? E nos embargos de sentença, essa questão principal, né? Não só única, porque nós temos que cuidar das omissões, das contradições. Né? Então, são coisas que as pessoas já sabem. Né? As contradições ocorridas dentro do corpo da própria sentença, entre seus dispositivos. Isso é importante. Eu ia te perguntar sobre isso. Entre o fundamento e o dispositivo, entre o relatório, ou dentro deles mesmo, alguma contrariedade do que foi dito antes, depois, ou foi dito, depois não dito. Isso é contradição, você tem que cuidar disso em todos os momentos. Né? Que aí dentro, interna corporis. Interna corporis da decisão. Então, contrariedade, obscuridade também, interna corporis, aí não entendi, não está claro. Né? E aí também a questão da omissão. Antes de falar da Marcelo, omissão... só que nós vamos ter que ir finalizando, tá? Uma pena. Foi uma alegria muito grande, 50. viu, Patrícia? Eu dependo muito de você. Não me abandone. Eu preciso da sua amizade, da sua irmandade, dos nossos estudos periódicos de temas. E vá tomar um cafezinho também. Agora vamos esperar a pandemia acabar. Eu queria te agradecer, Marcelo. Depois nós vamos marcar uma outra live sobre embargos, para a gente aprofundar mais. Porque claro. Eu tenho que falar do artigo 489. Temos que... O inciso 4 lá, que tem muita celeuma lá. O que o juiz está obrigado a decidir tudo? Nós vamos abrir outra live depois, no mês que vem, para a gente aprofundar mais, tá bom? Tá bom, muito obrigado a todos pelo prestígio. Está todo mundo pedindo, nós vamos ter que fazer isso. E eu quero agradecer a todos que estão acompanhando a live, o prestígio. E tchau, Marcelo. Vai ter que desligar. Então, fica com Deus.